E aí, pessoal, como que vocês estão? Vocês estão bem? Esse é mais um vídeo do canal Bíblia Sem Filtro. Hoje a história é sobre José do Egito. Bom, eu começo aqui falando para vocês. Você já se sentiu injustiçado, traído ou esquecido? A história de José mostra que mesmo quando tudo parece perdido, Deus continua trabalhando nos bastidores. Ele foi odiado pelos próprios irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente. Foi acusado injustamente, foi preso e esquecido. Mas no tempo certo, Deus o levantou como governador do Egito. Hoje você vai entender a história completa de José e descobrir uma lição poderosa. O que parece atraso pode ser preparação. José era um dos filhos mais novos de Jacó. A Bíblia mostra que o Jacó amava José de maneira especial, porque ele era o filho de Raquel, a mulher que Jacó amava profundamente. Esse favoritismo ficou evidente quando Jacó deu a José uma túnica especial, uma roupa diferente, que simbolizava honra e preferência. Aquela, sabe, uma roupa totalmente colorida, diferente, que quase ninguém tinha. Era exclusiva, era literalmente exclusiva. E por isso os irmãos passaram a sentir essa inveja do irmão e uma certa raiva. Bom, enquanto José era amado pelo pai, ele era rejeitado pelos irmãos, que nem eu disse. O José era rejeitado pelos próprios irmãos, por causa que eles tinham esse ciúmes, assim, nessa raiva dele. Aqui já aparece uma primeira lição. Nem toda bênção será celebrada por quem está perto de você. Às vezes aquilo que Deus coloca sobre a sua vida incomoda pessoas que ainda não entendem o seu processo. Gênesis 37, 3, 4 diz o seguinte: mostra que Jacó amava José mais do que os outros filhos, e por isso seus irmãos passaram a odiá-lo. José começou a ter sonhos. Em um deles ele via os feixes de trigo dos seus irmãos se inclinando diante do feixe dele. Em outro sonho ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Esses sonhos indicavam que um dia José teria uma posição de autoridade. Mas quando ele contou isso à sua família, a seus irmãos, eles ficaram ainda mais irritados. O problema não era só o sonho, era o ambiente onde ele compartilhou o sonho. José ainda era jovem, talvez imaturo, e não sabia que nem todo mundo está preparado para ouvir aquilo que Deus colocou dentro de você. Existem sonhos que precisam ser protegidos antes de serem anunciados. Nem toda pessoa que ouve seu sonho vai torcer por você. Algumas vão tentar matar aquilo que Deus plantou no seu coração. Um dia Jacó mandou José procurar seus irmãos, que estavam cuidando dos rebanhos. Quando eles viram José se aproximando, começaram a planejar algo terrível. Primeiro pensaram em matá-lo, depois decidiram jogá-lo em uma cisterna. Mais tarde venderam José como escravo, por mercadores que iam para o Egito. Imagina a dor de José naquele momento. Ele saiu de casa como filho amado e de repente estava sendo tratado como mercadoria. E naquela época lá todo mundo sabe que escravo era considerado como lixo, né? Como nada. E José foi vendido por seus irmãos como escravo. Então, ele não tinha valor nenhum para seus irmãos. Depois disso, eles pegaram a túnica de José, sujaram com sangue de animal e levaram para seu pai, Jacó, fazendo o pai acreditar que José tinha sido morto por uma fera. Jacó ficou destruído. José foi vendido, o pai foi enganado e os irmãos carregaram uma culpa que anos depois voltaria à tona. A traição pode até mudar o caminho, mas não consegue impedir o propósito de Deus. Os irmãos ali de José, eles achavam que estavam acabando com os sonhos dele, mas sem perceber estavam empurrando José na direção de um lugar onde Deus iria cumprir seus sonhos. Acabou levando para um lugar que José mesmo falou, de acordo com o sonho dele, né? Bom, quando José chegou no Egito, ele já foi vendido para Potifar, que era um oficial do faraó. Era como se fosse um general, alguma coisa assim do faraó. Mesmo como escravo, José não perdeu o caráter. Ele trabalhou com excelência e Deus era com ele. A Bíblia diz que tudo que José fazia prosperava. Potifar percebeu isso e colocou José como administrador de sua casa. José tinha sido arrancado da casa do pai.
mas não tinha sido arrancado da presença de Deus. Essa é uma das partes mais fortes da história. José não esperou chegar ao palácio para ser fiel. Ele foi fiel dentro da casa de Potifar, mesmo sendo um escravo. Bom, e uma lição prática nesse pedaço aqui que eu acabei de citar é que muita gente só quer ser fiel quando estiver no lugar dos sonhos. Mas Deus observa como você age no lugar do processo. Como você trabalha quando ninguém está te aplaudindo. Como você se comporta quando está em uma fase difícil. José mostra que caráter não depende do ambiente. Caráter aparece justamente quando o ambiente é desfavorável. Bom, agora aqui é um dos momentos mais, acho que, chaves para a virada de vida de José, né? E é um dos momentos que também você olha assim, nossa, como pode, né? Bom, e aqui eu estou falando o seguinte. A esposa de Potifar começou a tentar seduzir José. Ela insistia para que ele se deitasse com ela, mas José se recusou. Ele disse que não poderia fazer tamanha maldade contra Potifar, e principalmente contra Deus. Esse detalhe é muito importante. José não enxergava o pecado apenas como algo contra uma pessoa. Ele sabia que sua fidelidade era, antes de tudo, diante de Deus. Um dia, a esposa de Potifar agarrou José pela roupa, Ele fugiu, deixando as roupas na mão dela. Então, de acordo com que ela puxou ele, rasgou as roupas de José e ficou com ela, e ele fugiu dela. Então ela mentiu, acusou José injustamente. Potifar acreditou na acusação e mandou José para a prisão. Então, o Potifar acreditou na sua mulher e acabou prendendo José injustamente. José fez o certo, e mesmo assim foi para um lugar errado. Pelo menos era isso que parecia. Às vezes fazer o certo nem sempre traz recompensa imediata. Às vezes você faz o certo e ainda assim é mal interpretado, acusado ou é prejudicado. Mas a história de José mostra que Deus não esquece quem permanece fiel a ele. Bom, na prisão, José poderia ter sido uma pessoa amarga, né? Cruel, ter mudado totalmente seu jeito, sua visão das coisas, né? Por ter sido acusado injustamente. Ele tinha motivos para reclamar. Ele foi traído pelos irmãos, foi vendido como escravo, acusado injustamente e agora estava preso. Mas José continuou vivendo. A Bíblia diz que Deus estava com José também na prisão. Ele ganhou confiança do carcereiro e passou a cuidar de outros presos. Entre esses presos estava o copeiro, o padeiro do faraó. Certa noite, os dois tiveram sonhos. José percebeu que ele estava perturbado e perguntou o que havia acontecido. Eles contaram os sonhos e José, com a direção de Deus, interpretou. O sonho do copeiro indicava que ele seria restaurado ao cargo. O sonho do padeiro indicava que ele morreria. Tudo aconteceu exatamente como José disse. Antes do copeiro sair da prisão, José pediu que ele se lembrasse dele diante do faraó. Mas o copeiro se esqueceu de José. Bom, essa parte fala muito com quem se sente esquecido. José ajudou alguém, serviu com fidelidade, usou um dom que Deus tinha dado a ele, mas continuou preso. Mesmo assim, Deus não tinha esquecido José. O esquecimento dos homens não cancela a lembrança de Deus. Bom, 2 anos se passaram. Então o faraó teve sonhos perturbadores. No primeiro sonho, ele viu 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras. No segundo sonho, viu 7 espigas boas sendo engolidas por 7 espigas secas. Ninguém no Egito conseguia interpretar aquele sonho. Foi nesse momento que o copeiro finalmente se lembrou de José. José foi chamado às pressas. Ele se barbeou, trocou de roupa e apresentou diante do faraó. Mas José deixou claro que a interpretação não vinha dele. Vinha de Deus. Então ele explicou, os sonhos significam que haveriam 7 anos de fartura no Egito, seguidos por 7 anos de fome. José aconselhou o faraó a escolher um homem sábio para administrar o alimento durante os anos de fartura, preparando o Egito para os anos de crise, né? Da fome, os anos que vão passar fome. O faraó reconheceu a sabedoria de José e o colocou como governador do Egito. Em um único dia, José saiu da prisão e foi levado ao palácio.
É, bom, aqui uma outra lição importante que a gente pode aplicar aqui é o seguinte: quando chega o tempo de Deus, portas se abrem de forma inesperada. José não precisou se promover. O dom que Deus colocou nele falou por ele. Então ele não precisou ficar bajulando o faraó ou Potifar, ninguém, nada do tipo assim, para ele tentar subir de cargo, sair da prisão. Isso foi dom dele. Foi Deus que deu esse dom para ele e o dom falou por ele, né? Até então que o copeiro se lembrou e chamou José. Bom, José recebeu autoridade sobre todo o Egito, ficando abaixo apenas de Faraó. Então, lembrando, vamos recapitular aqui rapidinho. José chegou no Egito como escravo, foi vendido como escravo. Depois, a mulher do Potifar enganou Potifar, prendendo José. José ficou preso 2 anos na prisão. Aí ele revela um sonho, explica um sonho para o faraó, e disso ele se torna governador. Imagina. Ele passou a administrar a colheita durante os 7 anos de fartura. Armazéns foram cheios, o Egito se preparou para a crise. Depois vieram os 7 anos de fome, como Deus havia revelado. Mas por causa da sabedoria dada a José, havia alimento no Egito. Pessoas de várias regiões começaram a ir até lá para comprar comida. E entre essas pessoas estavam os irmãos de José. Aqueles mesmos irmãos que o venderam agora estavam diante dele, sem saber que ele era o governador. Os sonhos de José estavam se cumprindo. Mas José não usou sua posição para se vingar. Ele não se vingou dos irmãos dele naquela hora. Ele começou um processo para testar o coração dos irmãos e descobrir se eles haviam se mudado realmente, né? Ou se eles ainda eram os mesmos homens de quando o venderam José. Bom, quando os irmãos chegaram, José já reconheceu eles de cara, mas eles não reconheceram José. Ele falou com eles por meio da intérprete e agiu com firmeza. José queria saber se seu irmão mais novo, Benjamim, ainda estava vivo. Benjamim era seu irmão por parte de pai e mãe, filho de Raquel. Depois de alguns acontecimentos, José exigiu que eles trouxessem Benjamim ao Egito. Jacó ficou com medo de perder mais um filho, mas a fome era grande e os irmãos precisavam voltar. Quando José viu Benjamim, ficou profundamente emocionado. Mais tarde, ele preparou uma situação para testar seus irmãos. Mandou colocar seu copo de prata no saco de Benjamim e depois acusou o grupo. Quando parecia que Benjamim ficaria como escravo, Judá se ofereceu para ficar no lugar dele. Judá era um irmão deles, tá? Esse momento revelou que os irmãos haviam mudado. Antes, eles venderam José sem compaixão. Agora, Judá estava disposto a se sacrificar por Benjamim. Bom, José não conseguiu mais se conter. Ele mandou todos os egípcios saírem da sala e começou a chorar. Então disse aos irmãos: Eu sou José, meu pai ainda vive. Os irmãos ficaram assustados. Eles tinham medo de que José se vingasse, mas José disse algo poderoso. Eles haviam planejado o mal, mas Deus transformou tudo em bem. José entendeu que sua dor não tinha sido inútil. Deus enviou antes para preservar vidas durante a fome. Essa é uma das maiores mensagens de José, na história de José. O mal que fizeram contra ele não foi maior que o propósito de Deus sobre ele. Em Gênesis 50:20, capítulo 50, versículo 20, resume essa verdade. Os irmãos intentaram o mal contra José, mas Deus tornou aquilo em bem para conservar muitas vidas. Bom, José poderia ter mandado prender seus irmãos, poderia ter mandado matar eles, vender eles como escravo, ter eles como escravo, se vingado, ter humilhado cada um deles. Mas ele escolheu perdoar. E isso não significa que o que fizeram foi certo. Não foi. Mas José já não era mais prisioneiro da dor. O perdão de José mostra a maturidade espiritual que ele tinha.
Ele entendeu que Deus estava conduzindo sua história, mesmo nos capítulos mais difíceis. Perdoar não é dizer que a ferida não existiu. Perdoar é decidir que a ferida não vai mais governar o resto da sua vida. Depois de revelar a sua identidade, José mandou buscar seu pai. Jacó recebeu a notícia que José estava vivo e que quase não acreditou. Depois de tantos anos chorando com a perda de seu filho, ele descobriu que José não apenas estava vivo, mas ele era o governante do Egito. Jacó foi para o Egito com sua família e finalmente reencontrou José. Foi um momento emocionante. O filho que ele pensava ter perdido estava bem na frente dele, estava bem diante dele. A história que parecia ter terminado em luto terminou em uma restauração, né? Bom, a conclusão aqui que eu chego aqui na história de José é a seguinte. Ela não é uma história sobre sorte, ela é uma história sobre propósito. José não chegou ao governo do Egito por acaso. Ele já chegou, ele era alguém especial, alguém da família do faraó, que o faraó já ia dar aquele cargo ali para ele. Não, ele não era ninguém, ele estava como escravo ali. Cada fase difícil preparou seu caráter, a sua fé e a sua liderança. Ele foi traído, foi vendido, acusado injustamente, foi preso e esquecido. Mas ele nunca esteve abandonado por Deus. Deus nunca esqueceu dele. E cada uma daquelas coisas que eu acabei de falar, 5 coisas. E talvez essa seja a mensagem que você precisa ouvir hoje. Você pode estar em um capítulo difícil, passando por muitos problemas, dificuldades, depressão, solidão, enfim, qualquer coisa que te deixe mal ou não te faz caminhar, certo? Mas você tem que lembrar que Deus ainda vai estar escrevendo sua história, Ele ainda vai estar com você. Deus nunca vai se esquecer de você. Então, mesmo que você passe por essas coisas que parece nunca acabar, parece não ter fim, que você não vai conseguir resolver, lembre-se, você tem um Deus que pode tudo. O que hoje parece uma perda pode ser livramento. O que parece atraso pode ser o seu treinamento. O que parece fim pode ser apenas o começo de algo maior. José começou como sonhador rejeitado, mas terminou como um instrumento de salvação para muitas vidas. Bom, chegamos aqui no final do vídeo. E se essa história falou com você, te comoveu, te fascinou, te despertou algum interesse, deixa aí nos comentários se Deus está trabalhando na sua vida, se você já conhecia essa história, ou se eu consegui explicar de uma maneira fácil, entendível, compreensível, né, para quem não conhecia essa história. Comenta aí, que eu vou entender que esse formato tá legal, eu tô explicando bem, e vai me ajudar bastante também. Bom, é isso. Tchau pra vocês, até o próximo vídeo. E aproveitando aqui no final, eu fiquei um tempo aí sem gravar, por meio que um desânimo. E outra, eu tava usando inteligência artificial, então eu tava dependendo muito dela para criar essas imagens automáticas. E agora eu não consigo, então eu vou fazer mais eu falando e aparecendo imagens aí na tela, tá? A legenda é normalzinho, coisa padrão. Mas é isso, tamo junto, até o próximo vídeo. Fique com Deus.